Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Derm Innovation Summit 2020, um evento parceria Pharma Special e Croda. Eu sou a Flávia Zanella, sou especialista de ativos para Croda aqui no Brasil e também sou responsável regional pela categoria de skincare e vou estar hoje aqui fazendo essa apresentação para vocês, junto com a Sara Benkler. Sara. Bom dia, Flávia. Muito bom você por aqui conosco e novamente neste evento em parceria conosco, Derm Innovation esse ano, que vai falar sobre a mulher na menopausa. Vamos apresentar aí essa pesquisa de mercado que foi feita a pedido da Croda. Você vai trazer esses dados para a gente e depois falaremos dos botões que nós iremos pausar para fazer deste período da vida um período mais confortável. Eu aproveito esse momento para convidar você que está gostando do evento, está interagindo, suba fotos com a hashtag Derm Innovation Summit e posteriormente nós iremos interagir com vocês. Excelente. Nós aqui também temos, a gente tem uma série de materiais aqui que estão disponíveis para vocês acessarem, para vocês fazerem o download. Então, vocês podem fazer esse acesso através do QR Code que está aparecendo na tela para vocês, ou se não, vocês estão visualizando aí no ambiente aqui da apresentação várias janelas. Então tem a janela aqui onde a gente está vendo a apresentação. Existe uma janelinha ali com os materiais que vocês podem fazer download, basta clicar nos materiais ali e fazer o download. Vocês também têm a janela com o chat ao vivo, onde vocês podem colocar as suas perguntas e a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e vai procurar respondê-las no final da apresentação. E tem uma terceira janela onde a gente tem a nossa pesquisa de satisfação, que eu gentilmente peço que vocês respondam ao final do evento, ok? Muito obrigada a todas e a todos que estão aqui. E eu começo aqui a apresentação com vocês, dizendo que é bem o que a Sara apresentou, essa fase da vida, né, todo mundo chama de outono, mas não precisa ser vista com tristeza, não precisa ser vista com pesar, muito pelo contrário, vida é para ser celebrada em todas as suas fases, né? E o que a gente quer mostrar aqui hoje é como é que a gente pode, para essa fase nova da vida, né, que muitas mulheres, na verdade não muitas, né, que muitas mulheres estão passando, mas que todas nós passaremos, como é que ela pode ser vivida de maneira adequada, como é que ela pode ser vivida com saúde, né? E que soluções a gente tem para atender às novas necessidades que aparecem, né, para esse público. Porque no final das contas, a gente não vai querer nunca abrir a mão da beleza, né? A gente sempre vai querer se cuidar, sempre vai querer estar se sentindo bem, a gente procura sempre estar no nosso melhor, né? E essa é a nossa grande intenção. Então, mais do que rejuvenescer, é rejuvenescer, né? Como a gente mostra aqui. É o ser, é o estar bem, é o estar muito feliz, tá? Quando a gente fala de pele menopausada, né? Pele menopausada não é um tipo de pele. Pele madura não é um tipo de pele, né? Tipo de pele é pele seca, é pele oleosa, é pele normal, é pele mista, é uma condição genética, né? É uma condição genética e que também ela é impactada pelo estilo de vida e pelo ambiente onde a gente vive, né? A pele madura ou a pele menopausada, isso na verdade elas são condições da pele, né? Porque a pele da mulher, quando a gente for estudar, ela vai estar seca ou vai estar oleosa ou vai estar normal, a grande verdade é essa. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Mais do que ficar se apegando à idade, a gente tem que se apegar ao quê? À condição que a pele está e ao que a consumidora e ao que a paciente traz para os consultórios dos dermatologistas, o que o consumidor está pedindo do mercado de cosméticos e de dermocosméticos, né?
Então, é a gente procurar cuidar da saúde, da condição e de como a pessoa está percebendo a sua pele, como a pessoa está percebendo o seu corpo e o seu cabelo. É isso que a gente tem que tratar, mais do que simplesmente dizer que isso daqui é uma condição, isso daqui trata dessa maneira. Não, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua resposta. Obviamente que algumas coisas são comuns a todas, porque a queda hormonal, né, ela impacta numa série de processos, né, e que as respostas vão ser similares, um pouco similares para todas, mas como cada uma se percebe e como o corpo muda, é uma condição particular de cada um, e é isso que a gente tem que olhar, e é isso que a gente tem que cuidar hoje. Mas o que é essa necessidade, né, que as mulheres têm, né? Quais são essas necessidades? O que está mudando e o que está buscando, né? A gente precisa entender esse consumidor, a gente precisa entender esse paciente para poder atender eles da melhor maneira possível, né? Para atender da maneira mais adequada. Então, o que a gente fez? O que a Croda fez? Né? Qual é a proposta? A Croda fez e qual que é a proposta, então, dessa primeira parte da apresentação? A gente precisa compreender, primeiro de tudo, quem são essas mulheres, precisa compreender quem são essas pacientes, né? Então, a gente tem hoje 1 bilhão de mulheres no mundo inteiro com idade acima de 50 anos, e a gente sabe que ao redor dos 50 é quando a gente começa a perceber com um pouquinho mais de nitidez, um pouquinho mais de clareza, os efeitos desse declínio hormonal, né? Então é quando as coisas começam a mudar, é quando a gente começa a perceber mudanças mais significativas, e é essas mudanças que a gente precisa entender. Né? Então, a gente foi conversar com essas mulheres, a Croda, junto com as suas grandes marcas de ativos, né? A Sederma, a Crodaron e os próprios outros ingredientes da Croda, fizeram uma grande pesquisa buscando entender quais são as percepções emocionais das mulheres sobre essa fase da vida que elas estão vivendo, quais são as percepções delas sobre a menopausa, né? Que mudanças aconteceram na rotina de beleza dessas mulheres, né? E qual é a percepção delas que elas têm em relação a esses produtos de beleza. Mas o mais importante de tudo é quais são as necessidades que o mercado ainda não capturou, que o mercado ainda não entendeu e não pôde traduzir em soluções e em produtos que atendam a essas necessidades específicas. É isso que a gente foi pesquisar e foi investigar. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa que foi feita durante o ano de 2017, foi uma pesquisa bastante extensa, porque foi realizada nas 4 regiões do mundo, né? Então, América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, onde a gente escolheu um país de cada uma dessas regiões para representar a região. Então, fizemos pesquisas no Brasil, na Coreia, nos Estados Unidos e na França, tá? Onde a gente teve entrevistas, onde foi no modelo de entrevistas aprofundadas, né? Então, foram 42 mulheres, né, que passaram por esse processo de entrevistas. Essas entrevistas geralmente são bastante longas, né? Não é uma pesquisa que a gente responde em meia hora, não. São conversas profundas que tem-se com as consumidoras. Então, as entrevistas geralmente podem durar 2 horas, 3 horas. Isso vai da interação do entrevistador com a entrevistada, né? A faixa etária foi escolhida ali entre os 45 e os 60 anos, justamente para a gente poder pegar as mulheres bem no começo dessa fase de mudanças, mas mulheres já com as mudanças bastante claras e elas com bastante clareza do que aconteceu com elas e do que elas precisam, né? Então, dentro disso, a gente tem 20% das nossas entrevistadas no período de perimenopausa e 80% das nossas entrevistadas já em menopausa. A gente fez isso em parceria com o Instituto, né? E qual foi a grande vantagem de a gente fazer esse estudo? Não foi só simplesmente a gente ter o conhecimento,
né? A gente usou esse conhecimento para desenvolver produtos e para continuar ainda estamos desenvolvendo produtos, né, ingredientes para a formulação de cosméticos que sejam adequados a esse público, mas também para trazer essa informação, né, trazer essa clareza e trazer essa oportunidade tanto para o público médico como para o público de indústria e fabricantes de cosméticos e dermocosméticos. Então, quais são aqui a primeira parte desse estudo, né? Quais são as principais mudanças que estão envolvidas, então, com esse processo da chegada da menopausa, né? Então, a gente olhou muito essa parte toda de atitudes e sentimentos, as mudanças na rotina de beleza e quais foram as mudanças que elas também perceberam com o corpo. Então, em relação a atitudes e sentimentos, essa daqui é uma fase bastante interessante, porque ela muitas vezes vem com o quê? Como um choque, porque é uma diversidade de experiências muito grande que as mulheres estão experimentando nessa fase, né? É um momento de vida que chega a ser um ponto de virada para muitas delas, né? Então, assim, é uma fase onde os filhos já estão crescidos e estão saindo de casa, estão criando a sua vida, a sua independência. Então, é aquele momento do eu estou me desligando do meu filho, né? Eu estou tentando me achar de novo numa casa que tá mais vazia. Muitas delas, às vezes, se queixam de, não, eu estou passando pela minha separação, estou passando por um divórcio, ou estou passando por uma perda. Tem gente que passa por perda de emprego, mudança de emprego, ou chega e está numa fase de eu estou reavaliando a minha vida, né? E junto com isso vem essa mudança toda do corpo. A gente começa a perceber a mudança no corpo. Então, o cabelo muda, a pele muda, a gente começa a perceber a pele... muitas percebem que mudou o tipo de pele. A gente, às vezes, fica, por causa da flacidez, tem muita gente que fala você tá com uma carinha triste, né? Porque a pálpebra, o olho fica caidinho. Elas não estão tristes, elas estão felizes da vida, mas a aparência delas não ajuda. Então, assim... muita gente começa a perguntar, tá tudo bem com você, tá tudo bem com você? Isso começa a mexer com a gente começa a se questionar. Mas será que realmente está tudo bem comigo? Será que está realmente tudo legal? Será que eu estou transmitindo que eu estou bem? Será que eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? E também mexe, claro, com autoestima, né? Você se olhar no espelho e não se reconhecer e ver que, de repente, tudo tá muito diferente, chega um momento em que muitas falam assim, cadê eu? Eu não me reconheço no espelho, né? Então, isso também é um momento de choque e passa a ser, então, esse momento de eu preciso me redescobrir, eu preciso me reinventar. E as mudanças que a gente sente no corpo, claro que isso afeta o emocional. A gente sente queda no nível de energia, essa oscilação toda de hormônio, tem hora que deixa a gente irritada, tem hora que deixa a gente mais triste, mais melancólica, tem hora que a gente está explodindo de energia, tem hora que a gente quer ficar enfiada nem na cama, é embaixo da cama, né? É uma montanha russa até o corpo se adaptar. E esse desconforto físico, que é um desconforto que é real, mexe muito com o emocional da gente também, né? Então, é uma fase que é um desafio, né? Porque não só mexe com todo esse conjunto, mas também faz a gente questionar, a gente fala assim, poxa, eu não estou menstruando mais, né? E muita gente entende que, poxa, um dos sinais muito claros de eu sou mulher, eu estou menstruando, né? E aí você, de repente, ok, não estou menstruando, eu não vou dar mais à luz, será que será que eu ainda sou mulher? Mudou a questão da mudança hormonal, mexe muito com a libido, com o desejo, com a atração. Então, isso muda também, os interesses mudam. Então, assim, é muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Por isso que é um choque para muitas delas, né? Então, é uma fase onde a gente tem que cuidar muito do emocional, tem que cuidar muito do mental e tem que cuidar do físico, porque todos esses pontos, um afeta o outro,
né? O físico afeta o emocional, o emocional afeta o mental, o mental afeta o físico. Então, precisa cuidar disso tudo para a gente conseguir o quê? Entender o que está acontecendo, né? Essa primeira fase, que parece uma montanha-russa, até ela se estabilizar, a gente tem que procurar passar ela da melhor maneira possível. E a partir do nosso momento de redescoberta e da gente se reentender no mundo outra vez, né? Parece que a gente está passando de novo por uma adolescência, que na adolescência a gente também teve uma revolução hormonal e a gente teve que se entender no mundo, e a gente teve que se redefinir como pessoa ou se mostrar como quem sou eu. A gente chega nessa fase linda da vida e a gente também vai se redefinir outras vezes. E tenham certeza, não é só porque acabou de chegar a menopausa, não vou me redefinir. Muito pelo contrário, a gente continua aprendendo e se reformulando até o último minuto da nossa vida. Então, assim, isso é viver, isso é vida, né? É a gente olhar, pensar, se modificar, aprender, né? Isso é viver. Então, dentro de todo esse quadro, um dos aspectos, né, e aí trazendo para essa realidade nossa de cosméticos, de dermocosméticos, de saúde de pele, de cuidado com a aparência, né? É muito importante a gente fazer todo esse cuidado, porque ele é uma das maneiras de ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras e mais confiantes nessa nova fase, né? A questão da nutrição também, a questão da alimentação impacta demais tudo isso, e ela é também uma das ferramentas, é um dos caminhos para encontrar esse conforto, para reencontrar esse equilíbrio e esse bem-estar. Então, no caso aqui, a gente vê, então, esses exemplos de mudança de fase de vida, né, de mudanças radicais. A gente tem aqui o exemplo, por exemplo, da Luciana aqui no Brasil, né? Ela se tornou astróloga, né? Ela desistiu da carreira dela, virei astróloga, né? A Benoit, ali na França, virou professora de yoga. A Carla, uma americana, se tornou consultora. Então, assim, elas viraram radicalmente a vida delas porque elas encontraram novos propósitos, né? Não só por causa da experiência de vida, mas assim, o que eu realmente quero fazer daqui para frente? E elas sentiram a necessidade de fazer essa mudança e de encontrar atividades que estivessem mais alinhadas e mais conectadas com aquele seu momento, com o que ela estava vivendo, com o que ela estava percebendo, e nesse processo de reavaliação, ela entendeu que era o que valia mais a pena para ela, né? Também muitas delas falam aqui, né, da questão de você se cuidar fisicamente. Então, a coreana aqui, a Heisung, eu estou evitando alimentos industrializados, eu estou procurando fazer uma alimentação mais natural. A Tabi está aqui falando, eu estou fazendo não só uma boa alimentação, mas exercício físico me ajuda, né? Isso, então, toda a parte de cuidados físicos. Aqui a gente tem a Lohans, né? Ela falando, você pode ser feminina, mas existem algumas correções em alguns ajustes que precisam ser feitos para você continuar se sentindo bonita, né? Então, assim, o cabelo mudou, a pele mudou, o corpo mudou. Tá bom, como é que eu faço esse novo cabelo, essa nova pele, esse novo rosto e corpo ficarem bonitos outra vez? É isso que a gente tem que buscar, né? E no caso, a Adelida aqui no Brasil, ela falou assim, gente, mexeu muito assim, você parece que não chama mais a atenção de ninguém, né? Então, mexe com a autoestima, né? E, na verdade, não tem que ser assim, né? Não é que você não chama mais a atenção de ninguém. É a gente que tem que estar confiante, porque quando a gente irradia confiança e quando a gente está de bem com a gente mesmo, a gente chama a atenção, sim, descabelada, de pijama, suja no meio da rua, mas se a gente está de bem com a vida, a gente chama a atenção também. Então, muito mais do que a aparência estar linda, maravilhosa, perfeita, é o lado de dentro que tem que estar bom também para continuar chamando a atenção, né? Então, é justamente o que a gente tem aqui, né? Um chamado para despertar
para a gente voltar, para a gente despertar a se olhar de novo, a se reavaliar e como modificar esses cuidados que a gente tem com a gente mesmo, né? E claro, não só a questão do exercício, não só a questão da alimentação, mas muitas vezes a questão do suplemento hormonal. Aí a gente vai conversar com uma ginecologista, né? Ela vai ajudar a gente com essa questão de uma terapia hormonal. Tem muita gente que vai para a parte do sintético ou alopatia, maravilha. Tem muita gente que prefere os hormônios, os medicamentos, os suplementos todos de origem natural, né? Então, isso é uma questão de escolha de cada uma, com que cada uma vai se sentir mais confortável. E aí a gente também, o Instituto Locomotiva trouxe uma informação extremamente interessante a respeito do nosso mercado, né? Mercado aqui Brasil. Então a gente tem no Brasil aproximadamente 54 milhões de brasileiros com 50 anos ou mais, sendo que 55% desses brasileiros, ou seja, aproximadamente 30 milhões de mulheres, estão com a idade ali na faixa dos 50 ou mais do que 50. E eles perguntaram para essas pessoas, qual é o maior medo seu de envelhecer? A gente espera muitas respostas, né? Então, assim, ficar sozinho, eu me sentir inútil, a solidão, eu ficar sem dinheiro, eu ser um peso para outras pessoas, eu ficar sozinha e não ter ninguém para cuidar de mim, ficar doente. A gente acredita que essas são as coisas mais importantes, mas qual não foi a surpresa, né? Que a maior medo de todos, né, é justamente as mudanças no corpo e sentir-se feia. Isso, assim, foi para mim também foi uma informação, um dado que foi chocante. Então, assim, olha como a aparência mexe na confiança que a gente tem para poder lidar com todas essas questões, né? Para poder lidar com a solidão, com o dinheiro, com se sentir inútil, que tudo isso, na verdade, são autopercepções e não precisa ser dessa maneira, né? Não precisa se sentir assim. A gente tem muitas maneiras de contornar todas essas questões, mas é muito interessante ver como a aparência, né, o bem-estar e a aparência continuam sendo a preocupação maior do consumidor brasileiro, do público brasileiro. Então, assim, tá aqui a importância da gente dar atenção para esse público, ou seja, tem uma fatia da população muito grande, ou seja, é um mercado que tem oportunidade, mas é uma oportunidade para cosmético, porque eu não quero me sentir feia e eu tô com medo das mudanças que estão acontecendo no meu corpo, né? Então, é oportunidade para quem faz exercício físico, é oportunidade para quem cuida da saúde, né? Então, para toda a classe médica, e oportunidade para quem está aí fabricando cosméticos. Como é que é, então, essa mudança nessa rotina de beleza? Já que, assim, eu tenho medo de ficar feia, né? Tenho medo de ficar feia, tenho medo de não me gostar mais, eu preciso continuar me gostando. Então, assim, em virtude dessa mudança radical que a gente percebe na qualidade da pele e do cabelo, e como é que mudanças são essas, que características são essas? A pele naturalmente fica mais seca, a pele fica mais fininha, a gente começa a perceber, ela fica mais flácida, né? Então a gente começa a ver o aprofundamento das rugas, o contorno do queixo e as pálpebras, a gente começa a ver formar aquelas bolsinhas na pálpebra, embaixo do olho, ao redor do queixo, que é onde a gente perde muito, é onde as mulheres mais sentem as mudanças e é onde elas mais falam, eu não estou me reconhecendo. Porque você perde aquele contorno que é o formato V-shape, né, do rosto, e que é uma característica muito feminina, e ele começa a ficar meio quadrado quase, começa a ficar uma feição muito masculina, e é aí que é o maior choque no visual, e é aí que as mulheres começam a ficar assim, eu não estou me reconhecendo. E o fato das pálpebras começarem a ter essa questão da flacidez é onde a percepção dos outros impacta na gente. Você tá triste? Você tá brava? Você tá cansada, né? Mas não é nada disso, é só a flacidez da pele.
O cabelo, não só isso, né? A pele também fica mais sensível, né? Então ela fica mais, justamente porque ela tá mais fina e tá mais seca, ela fica mais sensível, então ela tá sempre propensa a também ficar mais vermelha e desconfortável. Muitas mulheres desenvolvem acne, né? Elas falam, poxa, eu tô ficando adolescente de novo. Tem mulher que tinha pele seca, fica com a pele oleosa, tinha mulher que tinha pele oleosa, ficou com a pele seca, né? E também tem toda uma questão, a gente percebe aumentar o tamanho dos poros, a gente percebe as manchas na pele, as manchas começam a ficar mais visíveis, né? Seja porque a pele começou a ficar flácida, né? Então, assim, você perde a sustentação da derme e da epiderme, porque a matriz extracelular tá toda degradada, né? Você começa a fazer as rugas e você começa a amassar, apertar as células, né? No que a gente faz essa pressão física nos melanócitos, né? Você começa a superestimular eles começam a superfabricar melanina, e aí é que começa o processo de aparecimento das manchas de envelhecimento. E aí a gente soma essas manchas o quê? Questão do fotoenvelhecimento das manchas, porque a gente não se cuidou na hora de se expor ao sol, a gente também tem essa combinação de manchas, né? Então, vejam que tem uma miríade aqui de coisas. E com o cabelo? O cabelo a gente começa a ver que ele começa a ficar mais fininho, né? A gente tem um aumento na queda, a gente vê que ele perde volume, mas ele perde volume por quê? Porque a gente perdeu densidade, a gente parece que está com menos cabelo mesmo, né? Então, assim, diminuiu a densidade capilar. Densidade capilar, aqui eu estou falando não da espessura do fio, mas eu estou falando do número de fios por centímetro quadrado de couro cabeludo, né? É um cabelo que fica mais difícil de pentear, é um cabelo que fica mais difícil de estilizar, né? Então, como é que eu lido com tudo isso? Por isso que é uma mudança radical na qualidade da pele e do cabelo, e a gente precisa adaptar as rotinas de beleza, né? Então, as mulheres, inclusive, é uma fase onde elas trocam muito de quê? De marca de cosmético. Porque a marca que elas usaram a vida inteira, elas começam a ver que já não tem mais solução, ou que não está fazendo o efeito, que está trazendo o benefício que ela precisa, né? Então, nesse momento, elas começam a experimentar outras marcas, experimentar outros produtos, para quê? Encontrar um que funcione para ela, que atenda e que resolva a necessidade que ela está sentindo naquele momento, né? Então, é uma oportunidade também para quem está querendo capturar um novo público, né? E olha que interessante aqui o comentário das entrevistadas, né? Então, a Rosalinda aqui no Brasil, eu encontrei mais opções de produtos depois de 2 anos de procura, né? Eu nunca tive que lidar com pele mista, agora eu tenho que me adaptar, né? Minha pele nunca foi mista, mas agora ela ficou oleosa, né? A coreana, eu mudei para uma outra marca de produto, depois de discutir com o meu dermatologista que já não conseguia encontrar soluções para diminuir os sintomas de pele seca, ou seja, a marca que ela gostava, que ela estava usando, não estava resolvendo mais o problema dela. Então, ela foi ao dermatologista e ele fez uma nova recomendação e ela trocou de marca, né? Então, aqui esse quote é bem interessante, né? Menopausa e feminilidade combinam muito bem, mas você precisa se adaptar, você precisa alternar produtos, você precisa abrir o seu leque de opções. Né? Não só isso, existe toda uma questão também de se preocupar com o tipo de produto que elas estão usando, né? Muitas delas acreditam que que os produtos de origem natural, né, ou que contenham ingredientes de origem natural, vão ser melhores para as necessidades que elas têm, né? A Pascalia aqui na França, o que você pode comer é bom para a pele. Existe muito forte dentro desse grupo, né, a questão de procurar produtos que tenham ingredientes que sejam derivados de alimentos, principalmente superfoods, né? Então, assim, quem são os superfoods? A gente pode ter
vegetais que são super ricos em vitaminas e antioxidantes, as sementes, as frutas, as nozes, as castanhas. Então, assim, existe esse interesse de encontrar tudo isso que elas, para a nutrição delas, é mais adequado para essa fase da vida, e de encontrar essa tradução de se é bom para comer, deve ser bom para colocar na pele também, né? Então, existe nessa fase uma busca muito grande por ingredientes naturais, mas a onda do superfood para essa fase da vida, justamente por ser nutritivo, rico em nutrientes, em vitaminas, né, em minerais, em coisas que a pele está precisando, também é muito interessante para esse público, né? Ó, só que no caso aqui, né, por exemplo, isso é um caso bastante típico do nosso mercado. Quando eu posso, eu priorizo os produtos de origem natural. Por quê, né? Isso está acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, não é uma coisa só nossa, né? Produtos naturais ainda são muito caros ou ainda são muito difíceis de encontrar, eles não estão acessíveis, né? Mas são produtos que hoje elas estão usando para ter cuidados com a saúde. E quando a gente fala de cuidar da saúde, muito mais do que só cuidar da aparência, quando a gente fala de saúde, a gente sempre investe um pouco mais. Ela sempre se dispõe, a gente sempre se dispõe a pagar um pouco mais para ter um produto que tenha qualidade, para um produto que tenha segurança, mas mais do que tudo, um produto que seja eficaz, que tenha eficácia e que entregue os benefícios que ele está prometendo, né? Então, assim, para atender as necessidades dessas mulheres. Então, fazer essa combinatória é muito importante. Então, assim, é um público estratégico, né? E não só estratégico sob a questão do ponto de vista de benefícios e necessidades. É um público que é estratégico para o desenvolvimento de formulações novas, porque como mudou a pele está fininha, o cabelo está fininho, está mais delicado, a pele está mais sensível. Eu preciso de produtos, de fórmulas, ou seja, eu preciso de texturas e sensoriais que sejam compatíveis, né, com essa delicadeza, com essa condição, né? Eu não consigo mais usar o creme que eu usava quando eu tinha lá meus 30 anos. Eu preciso de um creme que agora ele está incomodando a minha pele. Eu preciso de um outro que seja mais adequado, ou que espalhe mais fácil, né? Ou que, por exemplo, maquiagem, que ele não deposite nas rugas e deixe as rugas ainda mais destacadas. Esse é um problema típico de maquiagem, né? Então, assim, seja o pó ou seja a base, como é que a gente formula, né, essas maquiagens para a gente não acentuar ainda mais os sinais que, na verdade, a gente está querendo dar uma disfarçada, né? Então, é um público que tem bastante necessidade dessas coisas também. Tá? No caso aqui, quando fala das mudanças com o corpo, né, as mulheres todas, elas querem entender o que está acontecendo com o corpo, né? E elas estão muito abertas, elas estão prontas a ouvir o que está passando e prontas a ouvir, a falar de menopausa. Quando a gente é mais nova, menopausa fala, gente, Deus que me livre, não quero nem ouvir falar, não quero chegar lá. Mas quando a gente chega, a gente está super aberta, porque a gente quer resolver aquela questão, a gente quer entender o que a gente está passando, então a gente se abre, né? A gente se põe mais disposta, e também a maturidade ajuda muito a gente, ensina muito a gente a estar mais aberta e a procurar informação, né? Então, no caso, passei a buscar na internet os produtos indicados para os meus sintomas, eu fui na dermatologista, fiz um monte de exames e aí eu descobri que eu estava em perimenopausa, né? E aí você começa a explicar e entender uma série de mudanças, né? E de coisas que você estava tentando consertar pelas vias tradicionais e não estava funcionando, você não sabia por quê, né? Então, no caso aqui, né, o que a coreana falou, né, a Jiwa, produtos para a menopausa podem ser chocantes para as mais jovens, mas não para nós, né? É exatamente o que eu estava falando, né? Na hora que a gente precisa, a gente se abre para novas soluções.
Só que no caso, são poucas as marcas que trabalham diretamente com esse público, né? As mulheres estão sentindo muita falta e muita dificuldade de encontrar fontes adequadas de informação, né? A gente deveria, no caso aqui, recorrer ao como a brasileira fez, né? Eu fui na dermatologista, ou então eu vou na ginecologista, ou eu vou a um médico de confiança, né? É o primeiro especialista ali para tentar explicar o que está acontecendo ali fisiologicamente. Mas tem muita gente que não vai procurar só o médico, né? Às vezes tem gente que não sabe que tem que procurar o médico. E antes de procurar o médico, vai procurar na internet, vai procurar a blogueira, vai procurar a vizinha, vai procurar a mãe, vai procurar informação, né? E se a gente falasse mais abertamente, se a gente discutisse o tema mais abertamente, com certeza as pessoas saberiam que, poxa, onde é a primeira informação que eu tenho que buscar? Com um grande especialista. Quem é o grande especialista da saúde? O médico, né? Então, assim, a gente vê, no caso, tanto entre médicos, né, como também entre marcas, quem está falando mais abertamente sobre menopausa ou então sobre essa fase da vida para esse público 50 mais, 60 mais, para esse público maduro, eles estão ganhando muita visibilidade, eles estão ganhando muito espaço, né? E tem uma aceitação muito grande, porque o consumidor está ávido de informação, ele está precisando de informação, né? Então, no caso aqui, por exemplo, a gente tem a Rejuveige, né? Que eles organizam os Menopause Café. Então, assim, eles organizam encontros, né? Então, assim, em vez da gente tomar o cafezinho da tarde, ou as inglesas tomam um chá da tarde, né? Como um ritual social, elas estão usando esse momento para conversar sobre o que elas estão passando, sobre o que elas estão vivendo e ser uma nova fonte de informação, né? Não só a Rejuveige, mas, por exemplo, essa outra marca aqui, a Pós Anti-Aging, é uma marca americana de cosméticos, né, que foi desenvolvida assim, e ela fala claramente, são produtos para menopausa, vamos lá, mas mais do que isso, o que ela desenvolveu? Ela desenvolveu uma comunidade. No site deles, se vocês olharem aí, você tem aí a página mais à direita ali no cantinho, a Community. Eles têm uma comunidade, você acessa essa página da comunidade e ali você vai encontrar artigos de especialistas, ali você vai encontrar as mulheres expondo os casos delas, é uma sala de bate-papo, de encontro. Assim como o Menopause Café, aqui é uma comunidade onde as mulheres vão contar suas experiências, vão procurar informação, então tem vídeo, tem artigo, tem blog, tem sala de bate-papo, então é realmente criar uma comunidade para conversar sobre o assunto, né? Para conversar sobre o assunto, para encontrar informação, para encontrar apoio e por que não? Gente, eu vou encontrar outras pessoas na mesma condição que eu, que estão entendendo o que eu estou passando. E, gente, isso é maravilhoso, você encontrar correspondência com alguém. Isso também faz muito bem para a autoestima e para o bem-estar emocional e mental. Né? Existem outras marcas que estão trabalhando isso e estão procurando usar o quê? Uma comunicação mais adequada, né? Para quê? Para que esse público consiga se reconhecer com essas marcas, né? Então, por exemplo, a Iris Apfel, né, que é um ícone, né, ela tem quase 90 anos já e ela continua assim, super nativa, uma pessoa super lançadora de tendência, ela é uma referência para esse mercado. O Magnum, o sorvete Magnum fez uma parceria com a Iris e criou uma campanha, né, da Iris tomando o sorvete Magnum, dizendo, gente, nessa idade a gente também pode tomar Magnum como se a gente fosse criança. A campanha é maravilhosa, porque a Iris é super colorida, é super extrovertida, é vida aquela mulher, né, e a campanha tá muito bonita, a campanha ficou super legal. Se vocês colocarem na internet Magnum Iris Apfel, vocês vão ver as fotos da campanha. É absolutamente divino. Então, assim,
As marcas estão entendendo que, se eles querem ampliar o escopo deles de atuação, precisa começar a conversar com essas mulheres, mas também precisa fazer com que elas se reconheçam nas campanhas, né? Precisa fazer com que elas se identifiquem nessas campanhas. Continuando então com o estudo de consumidor, se a gente for aprofundar aqui, então, já que a gente está falando de produto, de mercado, quando a gente vai olhar os produtos de mercado, a gente tem assim algumas marcas que falam especificamente para o menopausa. Então elas colocam, tá? Tem aquela tarja menopausa na embalagem, no claim, no site, assim como a pós anti-aging, assim como essas marcas que estão aqui, né? O Dr. Haskell, a Stratum C. Você tem outras marcas que elas usam o quê? Elas usam nomes, né? Inspirados ou que lembram o quê? Hormônio. Então elas não falam menopausa, mas elas têm o nome, né? Que lembra hormônio. Então aqui Phytomon, né? Neovadiol. Então são nomes que meio que remetem a hormônio, né? Ou então você tem segmentação por idade ou simplesmente uma segmentação dizendo próprio para pele madura, tá? No entanto, quando a gente vai olhar que marcas que a gente tem específicas para atender esse público ou que atendam às necessidades específicas desse público, elas são poucas, né? A gente ainda não tem uma grande variedade. Eu recentemente fiz uma pesquisa sobre esse mercado. A gente realmente não tem muitas marcas, né? O que eu encontro muito são compêndios de quê? De mulheres que testaram várias marcas e elas falaram, olha, não é um produto que está tagueado para a pele madura, mas eu descobri que funciona muito bem, né? Então, elas adaptam, é justamente o que uma das consumidoras na entrevista falou. Eu fiquei 2 anos procurando, pesquisando, testando marca diferente, até achar as que realmente funcionavam, né? Então, aqui a Adélia, aqui no Brasil, colocou muito bem. São poucas soluções para tantas necessidades. Então, assim, gente, mais uma vez, oportunidade, né? Tem muita oportunidade aqui, ou seja, tem gente, tem necessidade e tem pouco produto, né? Tem pouco produto para atender esse mercado. E tem uma informação que diz que essa população no Brasil, né? Se hoje ela representa 13% da população total brasileira, em 2040 ela vai ter dobrado de tamanho. Então, hoje a gente ainda olha esse mercado, é um mercado nicho, né? Daqui 20 anos não vai ser mais mercado nicho. Ele vai ter dobrado de tamanho. A gente vai perder, né? Nós aqui, como indústria de cosméticos, no caso, nós vamos perder essa oportunidade? De maneira alguma. A gente tem que começar a trabalhar para aproveitar ela já, né? Para a gente pegar um pedacinho desse mercado para nós desde já. Não pode esperar ele se implementar. Porque senão quem vai perder a oportunidade vamos ser nós, a gente vai deixar a oportunidade para outras pessoas. No caso também tem uma mudança muito forte na comunicação, né? Em 2017, a revista americana feminina Allure fez um manifesto, né? Fez um manifesto, a capa da revista foi a Helen Mirren, né? E o nome da revista era Pro Aging. E eles fizeram um manifesto da seguinte maneira: nós não vamos jamais usar o termo anti-aging. Por quê? Porque elas estavam trabalhando a aceitação. O aceitar quem eu sou, me aceitar como pessoa e todos os processos que estão acontecendo comigo. Então, assim, anti-aging não querem mais. Eles querem falar de pro-aging. Por quê? Porque elas estão aceitando, a gente está procurando aceitar o que está acontecendo com a gente. A gente não consegue reverter esse processo, a gente não consegue bloquear esse processo. Adianta lutar contra ele? Não. Como que a gente vai conviver melhor com ele? Com aceitação. Trabalhar a aceitação é o caminho para a nossa paz interior,
né? Então, quando a gente aceita as coisas, a gente fica mais em paz, fica tranquilo e consegue achar soluções ainda melhores do que se a gente só estivesse tentando frear e reverter um processo que é irrefreável, é irreversível, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, muita gente falando de pro-aging, né? Você fala, a Nivea aqui, ela fala de co-aging, né? E aí, no caso aqui, eles estão aproveitando para chamar a atenção para a linha de coenzima Q10, né? Mas é um co-aging, vamos todas envelhecer juntas, né? Vamos ser parceiras, vamos nos ajudar, vamos nos apoiar. E se você entra no site da Nivea, eles também têm uma página dedicada a isso, no sentido de vamos nos entender, a gente se entende, mas a gente se entende individualmente, eu comigo, mas a gente se entende entre a gente se apoia, né? E aqui outros termos, né? Well aging, age brilliantly, age gracefully, né? Então, assim, as mulheres, elas estão, no caso aqui é a Oprah falando de envelhecer brilhantemente, gente. Ela está achando o máximo o processo pelo qual ela está passando, né? Então, é se diferenciar, é sair dessa comunicação negativa, que é o anti-aging, e trazer para uma comunicação mais positiva, que é o pro-aging. Né? E no caso aqui, isso eu já estava falando, mas aqui a gente tem a clareza de elas precisam de produtos específicos, né? Ó, americano, o conceito anti-aging já é muito usado. A Ana Maria aqui no Brasil foi ótima. Anti-aging no Brasil é para mulheres 30 a mais. Eu já não me preocupo mais com isso, até porque eu não me encaixo mais nisso daí. Anti-aging, gente, já envelheceu, já tá ruga, já detonou, gente. Então, assim, vamos aceitar e viver com o que a gente tem, né? Então, tem muita gente aqui, por exemplo, as francesas, ela falou assim, olha, quando eu vejo rótulo de produto anti-aging, eu duvido, né? Eu questiono. E tem uma questão ali de falar também do quê? Da especificidade do produto e de quais são os benefícios, porque só dizer próprio para 50 mais ou próprio para pele madura é muito vago, né? Então, é exatamente o que a Reisuc está falando. Então, o que eles estão pedindo? Gente, primeiro, precisa deixar claro quais são os benefícios, o que é que esse produto vai tratar, para que ficar fácil de eu identificar qual é o produto que eu preciso para minha necessidade, né? Então, citar as propriedades que combatem os problemas da menopausa seria muito melhor do que dizer é um produto 50 a mais, né? Então, assim, tem que ajustar a comunicação, né? E ela fala aqui, ó, a Julie nos Estados Unidos, seria uma boa ideia ter produtos específicos para essas tantas necessidades, né? E que justamente é aquilo tudo que eu estava falando para vocês, né? A pele que afinou, que está seca, que está com mais rugas, que está com flacidez, que está mais sensível, né? Que precisa reconstruir densidade, recuperar volume, recuperar preenchimento. É o cabelo que está mais fino, que está caindo, que está difícil de pentear, que está difícil de pentear e de dar um styling e de arrumar, que está ficando branco. Tem tanta coisa, né, tanta coisa para a gente abordar e então destacar essas necessidades mais do que dizer para pele madura ou 50 a mais, né? E no caso, as mulheres, isso daqui também é uma coisa muito importante, super interessante, que a menopausa é percebida muito mais como uma condição feminina, exatamente aquilo que eu estava falando no começo da apresentação. É uma condição, mais do que propriamente o envelhecimento, né? Então, envelhecimento é uma coisa, menopausa é outra, né? Menopausa é uma outra experiência, né? E é uma experiência que é clássica do feminino. Então, assim, é abraçar aquilo que realmente é do feminino e buscar soluções para o que essa condição está trazendo para a gente, né? Então, tem mulheres que não gostam de usar o termo menopausa, tem gente que não gosta de termos técnicos, né? Porque tem a impressão de que é medicamento, né? Mas o que elas querem? Mais do que isso, elas querem uma comunicação para mulheres normais, né? Às vezes você fala assim,
produto para menopausa, parece que você está colocando um rótulo naquela pessoa. Tem muita gente que não quer rótulo, né? Que é exatamente o que a americana está fazendo. E elas estão falando, gente, só porque eu entrei na menopausa, porque eu estou com ruga, ou porque eu estou com flacidez, ou porque meu cabelo caiu, não quer dizer que eu sou menos mulher e muito menos feminina, né? Muito pelo contrário, eu só estou vivendo uma nova condição. E é exatamente isso que as mulheres estão buscando, né? No elas não estarem se reconhecendo e estarem com todas essas mudanças físicas, elas querem saber lidar com essas mudanças, elas querem melhorar o aspecto de algumas delas, dar uma condição melhor para o cabelo, para a pele, né? Trazer mais saúde e nisso que voltar a se sentir feminina, voltar a se sentir ela mesma, né? Se redescobrir. Por quê? Porque elas são mulheres normais como todas as outras, né? Então, a gente precisa falar muito, sim, continuar falando de feminilidade para esse público. Não é para tratar como doença nem nada, é simplesmente falar da aceitação, é uma condição e a gente vai te ajudar a passar por essa da melhor maneira possível e vai ajudar você a se redescobrir e a redefinir a sua feminilidade. Então, precisa investir muito na comunicação. Como? Então, deixar claros os benefícios, mas também as pessoas, né, as mulheres ou as modelos que a gente está usando, que estejam na mesma faixa etária do público-alvo, porque essa é uma outra queixa. Elas falam, gente, eu vejo campanha de cosmético, é menininha de 20, 30 anos, eu não sei, então, que marca que eu posso testar, porque eu não estou me reconhecendo na televisão, ou no anúncio da revista, ou na internet, eu não estou vendo. Então, assim, até tem muita gente, a gente é muito visual. Para a gente entender que aquele produto é para a gente, eu tenho que olhar uma outra pessoa, ela está mais ou menos na mesma faixa etária que eu, ou ela está passando pela mesma coisa que eu, ela está dizendo que passa pela mesma coisa que eu, é aqui que eu vou. Então, é comunicar benefício, é fazer com que as mulheres se reconheçam nas comunicações. Né? Ou seja, comunicação eficiente e divulgar as informações, quanto mais informado a gente tiver, muito melhor. Então, era isso que eu queria dar, essa introdução, e agora a gente precisa, então, mostrar como é que a gente pode ajudar vocês a desenvolver as soluções para essas necessidades dessas mulheres, né? E que eu descrevi agora para vocês. Eu deixo agora a palavra com a Sara. Flávia, muito obrigada por suas palavras. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo estão tendo várias ideias ou se percebendo em alguns erros já cometidos em suas campanhas, em seus trabalhos. Como é importante a gente ter essa ideia, essa conclusão a respeito do que essas mulheres estão percebendo, qual a percepção que elas têm. E a gente precisa corrigir. Porque a minha marca, o meu consultório, a minha farmácia, ela é fonte, ela precisa ser fonte de informação para essas mulheres. Elas não têm que recorrer a blogueiras que às vezes não têm o conhecimento técnico, não é mesmo? E é um mercado que, como você disse, a tendência daqui para frente é crescer cada vez mais e ele vai dobrar. Ou seja, como é que está o posicionamento da minha marca a respeito disso? Como é que está o comportamento aqui da minha clínica? Eu estou atendendo adequadamente essas mulheres? Será que os verbos que eu estou utilizando nas minhas postagens, eles estão sendo entendidos por essas mulheres? Que elas precisam vir aqui no meu consultório, precisa vir aqui, ver o meu site, ver a minha marca, ver a minha farmácia. E aí, diante dessa pesquisa que foi feita pela Croda, uma pesquisa robusta, grande, essas mulheres apontaram uma série de sintomas. O que deixa essas mulheres incomodadas? O que mais te incomoda? O que poderia ser amenizado? Até porque usar o verbo acabar, eliminar, suspender, a gente sabe que esse tipo de verbo, esse tipo de conjugação, elas não vão entender, elas vão desconfiar e elas irão rejeitar. Então, a ideia aqui é convidar essas mulheres para que elas passem por esta fase da vida de uma maneira mais confortável. A ideia aqui é pausar, a ideia aqui é amenizar. A ideia aqui não é eliminar e exterminar, até porque esse tipo de comunicação não é bem valorizado por elas. Não adianta enganar.
né? E aqui fica uma grande oportunidade para a farmácia de manipulação, para o médico que está nos assistindo, porque é a hora da medicina personalizada, porque são muitos os sintomas, são muitas as necessidades e que é difícil encaixar essas mulheres num lote. Então ela tem esse tipo de pele, ao mesmo tempo a outra região é de outro jeito, o cabelo está de outra maneira. Então assim, a personalização, a medicina personalizada ganha grande voz nessa fase da vida. E nós escolhemos alguns botões para pausar, fazer com que esses sintomas sejam então amenizados. Falaremos dos poros dilatados e flácidos, falaremos da rosácea que incomoda muito, que gera desconforto. Falaremos das hipercromias que se tornam realmente mais evidentes, aquela que às vezes pós-gestação ela volta com tudo nessa fase da vida. A flacidez, como bem colocado pela Flávia, o quanto isso sensibiliza, o que faz com que essas mulheres não se reconheçam mais, estão sempre com o semblante carregado, parecem que estão bravas. Alopécia. A alopécia gera grande desconforto e deprime bastante, né? Cabelo é moldura, cabelo é sinônimo de poder também, de empoderamento, e esse cabelo está realmente muito mais fino, não é nem com relação à quantidade que diminui, mas a qualidade do cabelo está muito ruim também. E falaremos ainda de frigidez, porque não adianta estar bonita, se sentindo bem, atraente e não se sentir disposta. Então, selecionamos esses botões como se fossem os principais, as principais queixas. Iremos apresentar então para vocês algumas alternativas. A começar pelos poros dilatados e flácidos. Muito mais do que dilatado pelo aumento de oleosidade, este poro está flácido. Ele perde o invólucro de colágeno que está dentro dele, este cinturão de colágeno é diminuído. E também toda a situação ao redor do poro. Por quê? Porque eu tenho enzimas que estão literalmente quebrando este colágeno, tanto aquele ao redor do poro, como o colágeno que está sustentando este poro. A ação deste ativo, do Poretect, ela é muito inteligente, porque não é somente uma ação de regular a síntese sebácea, normalizar a síntese sebácea, mas principalmente de devolver sustentação. Poretect, ele faz justamente um bloqueio enzimático. Essa enzima que é específica, não é qualquer enzima, é uma enzima específica para romper o colágeno que sustenta o poro. Essa ação do Poretect, ela é específica, vai não somente bloquear a enzima, mas como reforçar esse cinturão de colágeno revestindo o poro, mas também todo o redor, e controla a inflamação, porque uma coisa é certa, boa parte dessas mulheres notam uma inflamação muitas vezes, um eritema mais constante, e elas sofrem dessa microinflamação que precisa ser revista. E o Poretect é justamente o link com o alimento, que bem colocado pela Flávia, elas valorizam o que de uso oral, aquilo que elas já fazem, né? O consumo de alimentos saudáveis, e poxa, que bacana! Tem produtos à base de linhaça no mercado e de aipo que trata a flacidez de poro, que é uma coisa que não se comenta. Essa mulher muitas vezes se depara com o poro desse jeito, ela vai nos adstringentes, esse adstringente não resolve o problema. Quem formula, quem desenvolve, quem propõe tratamento precisa colocar. Você sabia que durante a menopausa, já na perimenopausa, os poros ficam mais flácidos? A sua maquiagem não vai deixar mais aquela pele, aquela textura bonita por conta da situação dos poros flácidos? Sabia que tem muita mulher que nem sabe que isso acontece? A nossa comunicação precisa contemplar esse tipo de sintoma. Poretect, então, reduz a estratifina. A estratifina é essa enzima que quebra o colágeno, que reveste todo este poro, e essa enzima ela é danadinha. Ela também tem ação lá na derme, e chegando na derme, ela ativa a principal enzima que quebra colágeno tipo 1, a metaloproteinase tipo 1. Ou seja, ela não se limita apenas na epiderme, rompendo o colágeno dessa superfície, como também vai até a derme e quebra este colágeno que sustenta o poro de dentro para fora. A conclusão disso é
realmente o poro ceder. E não adianta usar adstringente, essa pele vai ter os poros cada vez maiores. A textura dessa pele é ruim, não adianta maquiar. Poretect, então, reduz muito bem essa estratifina e reduz também a ação da metaloproteinase de matriz, que está ativada pela estratifina. Então, é uma ação complementar do Poretect nestas enzimas. E quando a gente vê o reforço de colágeno que Poretect faz com a pele, ele é muito mais um anti-aging, né? Porque um produto que aumenta 519 elastina, 349% colágeno tipo 1, é um produto muito, né? No caso de sustentação, de preenchimento de pele de dentro para fora, que vai trazer sustentação para estes poros. E não somente nessa situação, na derme, como também o cinturão de colágeno, o invólucro de colágeno é elevado com o uso de Poretect. Estamos numa época muito propícia a falar de poros, não somente para as mulheres nessa fase da vida, como também pelo uso que hoje nós estamos fazendo de máscaras e vai ser por um bom tempo. Os poros estão em evidência e todas elas estão percebendo como está difícil lidar com essa mudança que está acontecendo com a pele. Então, essa ação combinada do Poretect com relação à estratifina, metaloproteinase de matriz e agora aumentando a regnase 1, que é uma enzima protetora, ela reduz também as interleucinas pares e reduz a prostaglandina E2, diminuindo essa microinflamação presente e muitas vezes, dependendo do fototipo dessa mulher, ela percebe essa inflamação contínua. Dessa maneira, eu tenho essa ação combinada do Poretect melhorando toda a textura, todo o micro-relevo da pele com relação ao diâmetro dos poros. Isso é ser inteligente, é essa maneira inteligente, então, da gente falar sobre poros. Os poros dilatam, sim, mas eles também ficam flácidos. Este complemento precisa ser colocado pela nossa marca, pelo nosso consultório, pela nossa farmácia. Abracem essas mulheres. Falem abertamente sobre menopausa. Às vezes essa mulher não fala abertamente ali, diretamente com as amigas, mas no Google ela está pesquisando, ela está no Instagram atrás dessas hashtags e a sua farmácia precisa aparecer, o seu consultório precisa aparecer. Gostaram de Poretect? Poretect, a dosagem de uso é de 3%. Nós recomendamos aí nos produtos Pro-Aging, neste caso, né? O envelhecimento, no caso aqui, é sustentável. Pode ser utilizado aí nos protocolos adstringentes sem problema. Os médicos que já fazem uso de muitos lasers para essa finalidade, um produto home care específico para essa flacidez do poro, bem interessante, e o tratamento da microinflamação. A dosagem que a gente recomenda, então, é de 3%. Vamos falar de rosácea, um outro botão importante da gente pausar? Trouxemos o Rubistem para o Brasil. O Rubistem, na verdade, foi uma eleição que aconteceu na Sederma em janeiro, no único congresso presencial que teve lá no INCAS. Tivemos alguns médicos na Sederma conhecendo de perto essa tecnologia e se encantaram com o tamanho da tecnologia, o quanto é robusta a parte científica dessa tecnologia que tem o Rubistem. Ele foi eleito como ativo necessário para ser prescrito em dermatologia. Por quê? Porque rosácea a gente vive uma verdadeira epidemia, né? E são poucos, são escassos os produtos que nós temos para tratamento da rosácea. A rosácea, ela é uma disfunção vascular. A perda de colágeno não acontece só na pele ou no couro cabeludo, acontece também nos vasos. Esses vasos tornam-se mais frouxos. Essa vasodilatação acontece para dissipar o calor e essa mulher tem muito fogacho, mas esse calor, essa vasodilatação, ela não é depois recompensada com uma vasoconstrição. Então é comum este eritema contínuo na face das mulheres e é extremamente desconfortável, é muito mais do que inestético. Então o Rubistem foi eleito o produto aqui, né, 2020 para Farm Special importar. Ele vem da centela asiática já é conhecida por todos vocês. Agora o processo de obtenção dos marcadores da centela asiática, os ácidos cafeoequímicos, que são os grandes anti-inflamatórios e os grandes antioxidantes, é um processo
ecossustentável, que antigamente nós precisávamos ter uma fazenda de centelha asiática e toneladas de solvente, agora eu preciso ter uma folhinha. Uma folhinha de centelha asiática literalmente é picotada, como mostra aqui o slide, e através dessa injúria crescem, né, no caso células, no caso migram para essas regiões substâncias de defesa da centelha asiática, justamente na interpretação de que está ocorrendo uma injúria nesta folha, e é justamente essa calosidade que é usada no processo fermentativo. Este é um processo sustentável. Hoje apenas uma folhinha é utilizada para a produção de substâncias, né, para o tratamento da pele, e isso é importante a gente levantar a bandeira também, né? Existe sustentabilidade por trás dos nossos desenvolvimentos. E esses três grandes flavonoides, antioxidantes potentes, eles tratam o vaso. Nós sabemos que o que trata vaso é antioxidante, né? Substâncias protetoras, não basta apenas fazer uma vasoconstrição, isso não é inteligente. Vimos muitos produtos do mercado para rosácea que foram tirados de linha, porque tinham um efeito rebote, né? Então eu preciso fazer este tratamento do vaso não somente fazendo a diminuição do seu tamanho, eu preciso tratar este vaso. Então o Rubisten faz exatamente isso, reduz a inflamação e a vasodilatação, repara e estabiliza o plexo vascular, porque isso é importante, é a memória de que este tratamento está funcionando, e reduz a visibilidade dos vasos, porque é no final que a gente quer ver. A gente quer ver este resultado, tá? Então, o Rubisten, ele vai direto ao ponto. Rubisten, nos testes realizados, mostra que dose dependente, ele reduz o óxido nítrico responsável pela vasodilatação, e é muito interessante o que acontece. Essa vasodilatação ocorre e, como mecanismo compensador, metaloproteinases de matriz começam a recortar a região ao redor deste vaso para dar mais espaço para este vaso. Então, a tendência é estase venosa, a tendência é realmente ficar com essa circulação, esse eritema, este edema. E o óxido nítrico, então, aqui de maneira dose dependente é reduzido, assim como as interleucinas pares. Nós vemos nos pacientes, e no caso foram mulheres, a idade média de 47 anos, que usaram 2 vezes ao dia por 6 semanas, um estudo curto, né? E eles perceberam que o Rubisten a 2% teve essa redução perceptível da inflamação e da vasodilatação. Um ponto importante da gente colocar é que uma área da face dessas mulheres foi utilizado placebo. Placebo também é creme, placebo também tem umectantes, emolientes, né? Mas nós vemos uma diferença grande da ação de Rubisten. Em 6 semanas, há a redução dessa vasodilatação e uma estabilização do plexo vascular. Prova é que a estase venosa, olha lá, ela é diminuída. Prova é que o fluxo de sangue é reduzido em 30,8%. É justamente aquela quantidade de sangue que fica mais paralisado, dando este rubor, dando essa sensação desagradável. E, gente, apenas 2% de Rubisten. Acho que é importante a gente frisar isso. É uma substância extremamente potente, isolada da centelha asiática. E aquilo que eu falei para vocês, é preciso devolver o colágeno para estes vasos, a laminina, que dão sustentação a este vaso, para que ele entre em vasodilatação, mas que ele possa voltar ao seu estágio original. Vemos que Rubisten favorece o aumento dessas substâncias estruturais para o vaso, mas também ele diminui a ação da metaloproteinase de matriz, essa tesourinha que está sempre em ação para aumentar a superfície desse vaso dilatado e inflama toda a região também. Então essa ação é combinada por Rubisten. E a prova disso é que a visibilidade dos vasos, ela é cada vez menor com o uso de Rubisten, e aqui reforço para vocês que foram apenas 6 semanas. A ideia do Rubisten, dosagem de uso 2%, no tratamento, mas também na manutenção da rosácea, porque a gente não tem produtos entre crises no mercado, né? A gente tem muito produto ali, ó, para aquela situação
aguda da rosácea, mas a gente não tem um produto que a gente possa usar como um tratamento, como um preventivo, como um antioxidante, que vai tratar com carinho dessa pele e que ela tenha uma condição vascular específica. Ele faz a proteção do plexo vascular com prevenção da estase venosa, e os médicos que estão nos assistindo, é importante colocar para vocês, o Rubistem ele pode ser utilizado, inclusive, para restauração da hemodinâmica da pele após procedimentos que vocês fazem. Porque vocês fazem muitos microagulhamentos, vocês fazem lasers ablativos ou não, radiofrequência, ou seja, uma série de procedimentos que mexem com a parte vascular. E, às vezes, essa paciente precisava fazer determinados tratamentos e não pode, por conta deste problema hemodinâmico. Rubistem, então, é uma proposta de tratamento para o plexo vascular, não somente para a mulher menopausada, mas para todos aqueles que sofrem e têm tendência à rosácea. Vamos falar de um outro lançamento também. A hipercromia é um ponto importante para a gente pausar. Aqui as manchas se tornam muito mais visíveis, principalmente as efélides, as manchas senis, né, no dorso de mãos. O melasma volta, aquele depois da gestação tratado, volta mais intenso. As hipocromias também aparecem, ou seja, é onde a mulher pontua na entrevista que é algo que elas incomodam bastante. A diacetilboldina foi uma molécula apresentada o ano passado lá no congresso, no meeting que teve mundial em Milão de dermatologia. E a diacetilboldina é o nosso Lumiskin. Vem do boldo essa molécula, uma molécula que é para tratamento do melasma. E podemos dizer que é a peça do quebra-cabeça que faltava. Porque todos nós sabemos com relação ao estresse que essas mulheres passam e que o melanócito tem um componente estressante por trás das hipercromias. Ele responde com melanina, muitos processos inflamatórios, mas também o estresse. E estresse é algo que essas mulheres passam e passam bastante. A mulher na menopausa, ela é muito estressada. Então, toda aquela catecolamina, toda aquela adrenalina produzida por diferentes condições emocionais, este melanócito está recebendo essa carga de catecolaminas e está produzindo cada vez mais melanina. Poxa, mas eu estou usando filtro solar, eu estou usando boné, eu estou fazendo tudo certinho e eu estou manchada. Isso nós vimos na epidemia, não é mesmo? Então vejam como é importante este mecanismo do Lumiskin. Ele vai e estabiliza a etirosinase em vez de bloquear. O bloqueador enzimático, ele depende do uso contínuo, né? E quando você deixa de usar ou quando a pele produz mais enzimas, aquela dosagem já não funciona mais. Então eu preciso ter um mecanismo despigmentante inteligente, aquele que em vez de bloquear a enzima vai inibir. Ela não vai mais conseguir produzir melanina da mesma maneira como antes. Nós vemos aqui o Lumiskin atuando nos receptores alfa-adrenérgicos, aqueles responsáveis por captar todo o cortisol, toda a adrenalina, toda a catecolamina circulante nessas mulheres estressadas e que estão fazendo com que produza mais melanina. E isso também acontece durante a inflamação, após a hipercromia pós-inflamatória. É um mecanismo que acontece nela também. Há comparativo do Lumiskin com ácido cógico e vemos no in vitro aqui que a potência despigmentante da DAB, da diacetilboldina, do Lumiskin, é 30 vezes superior ao ácido cógico. E nós vemos que nos testes de dorso de mão, as manchinhas senis, aqui, gente, é um painel desafiador, porque rosto, querendo ou não, a gente está sempre tratando, usando o filtro solar, mas mãos, elas são esquecidas. E a Sederma usou justamente esta região que poucas pessoas tratam para mostrar que não somente os spots são clareados com o uso de Lumiskin, mas como também todo o entorno. Vemos aí que resposta satisfatória que pode ser combinada a procedimentos em consultório. Dosagem de Lumiskin, sempre 4%, que é a dosagem já da diacetilboldina diluída na matéria-prima. Então, Lumiskin, 4%. Trouxe aqui para vocês
os produtos que foram lançados lá no meeting, lá no Congresso Mundial de Dermatologia, que levam diacetilboldina e que tem trabalho científico publicado. Eu acho que isso é muito bacana da gente comentar. Lumiskin, então, 4%, vocês podem utilizar não somente para a parte facial, mas também para a parte corporal, as manchinhas que acontecem nos braços, no dorso das mãos, e pode e deve ser associado de maneira sinérgica a outros despigmentantes. Gostaram do Lumiskin? De acetilboldina, que foi apresentado lá no Congresso ano passado, muito robusto e bem respaldado nos estudos científicos. Vamos falar de flacidez? Não quero falar daquela flacidez que o filler, que a toxina botulínica corrige. Eu quero falar da fratura dérmica, aquela que vinca a pele e que o médico tenta usar a toxina, tenta usar o filler, essa fratura está lá. Isso acontece por quê? Porque nós temos a perda de determinados tipos de colágeno nessas regiões. E mais do que isso, o fibroblasto ele perde a conexão com a matriz extracelular, ele perde o incentivo físico de produzir mais matriz extracelular. Por isso que Matrixil Morphomics, ele traz este verbo de reconectar. Reconectar o fibroblasto à matriz extracelular e continuar produzindo esta matriz com qualidade. Nós vemos que lá, desde dentro do fibroblasto, todo o citoesqueleto é conectado por Matrixil Morphomics. Isso atravessa a membrana, através do citoesqueleto tanina, e isso vem até a matriz extracelular. O que é importante a gente frisar é o seguinte: temos muitos peptídeos no mercado, mas desde o início, apenas Matrixil, ele vai além da expressão gênica. O que é aumentar a expressão gênica? A célula sentiu uma leve sensibilidade, um estímulo para produzir colágeno. Mas entre ter expressão gênica e produzir o colágeno propriamente dito, existe um abismo. Então, Matrixil, por que ele funciona? Por que os resultados são perceptíveis? Mais do que expressão gênica ali no in vitro, nós vemos nas explantes de pele que há a fixação de mais de um tipo de colágeno, substâncias de matriz extracelular que são importantes para aqui, no caso, tratar essa fratura dérmica. Aquelas linhas verticais que fazem com que essa mulher esteja triste, parece que está carrancuda, parece que está brava, né? Como a Flávia falou, as pessoas ficam perguntando, você está triste? Não, estou triste, estou bem. Mas não, é a expressão, a pele muda, essa flacidez por conta da perda dessa matriz está causando isso. E o painel foi utilizado mulheres com média de idade de 63 anos de idade. Então, um painel muito desafiador, né? Diferente lá das campanhas publicitárias, que a menina lá no máximo tem 35 anos de idade, nem chegou aos 40, aqui o teste é desafiador. É mostrar realmente mulheres, muito após a menopausa, que elas estão percebendo resultados para a flacidez, e é o que a gente vê aqui nas fotos, né? Ao redor dos olhos ele está mais aberto, as rugas verticais, né? Aqui esse sulco ao redor dos lábios, né? Ao redor do nariz, ele está menos profundo, usando apenas Matrixil Morphomics a 2%. Chama a atenção de vocês também com relação à dosagem. Gostaram do Matrixil Morphomics? Vocês vão ter no nosso formulário várias sugestões de fórmulas, uma delas inclusive é um eraser, é uma formulação que nós fizemos só para esfregar nas ruguinhas verticais, aonde tem a fratura dérmica, que a toxina já não faz mais efeito, que o filler já não faz mais efeito. E é legal porque vai tratar e entregar o Matrixil Morphomics a 2%. Penúltimo botão aqui da nossa manhã, alopécia. A gente não pode passar por essa apresentação sem falar de alopécia, que é o que realmente debilita muitas mulheres. E mulher com alopécia é diferente de tratar o homem com alopécia. Parece que é um mecanismo muito parecido, a gente fala também de dihidrotestosterona, mas na prática é diferente. Tá? Então, por isso que a gente tem que valorizar muito painéis que envolvem mulheres no tratamento para alopécia. Tá? Porque homem, parece que você tira esse problema hormonal da dihidrotestosterona e todo o resto está resolvido. Mulher, não.
Mulher, a gente também tem que contemplar essa estratégia e todo o resto. A parte nutricional aqui, porque Procapil, além de ter o ácido oleanólico, que vai tratar diretamente a dehidrotestosterona, tem a biotina complexada a peptídeo. Só essa biotina é biodisponível no couro cabeludo. E isso é importante para a nutrição, isso é importante para o ciclo de Krebs, isso é importante para o crescimento. E Procapil é um produto que possui teste comparativo com minoxidil. Isso não é para os dermatologistas aqui ficarem tristes, aborrecidos, não é isso. É que há muitos produtos no mercado para alopecia, mas nenhum deles é comparativo ao minoxidil. Então, a Sederma fez esse teste comparativo ao minoxidil e nós vemos que não somente no crescimento, mas na proteína de sustentação, aquelas que fixam e que favorecem a permanência deste folículo por mais tempo. Estou falando de colágeno 4, estou falando de laminina também. Elas são elevadas com a utilização de Procapil. A gente vê maior expressão das imagens, dos estudos de histomorfologia que são feitos com o uso do minoxidil e com o uso de Procapil. E na prática, saindo lá do in vitro, vamos ver na prática um painel envolvendo mulheres com idade aí, né? Já nos seus 47 anos, a gente sabe que a alopecia ela pode acontecer antes, por isso que o painel tem mulheres também com a idade de 21 anos, mas parte dessas mulheres usaram placebo. Placebo também é fórmula, placebo também é um tônico, tem lá o Mectans. Mas a gente vê que somente as mulheres que utilizaram Procapil 3%, elas tiveram um aumento de 68% de fios anágenos. Isso durante os 4 meses de uso. A gente percebe nessa foto que a risca central ela é menos visível, mas também toda essa faixa ao redor da risca central, que faz com que a perda do cabelo seja difusa, seja espalhada, também está mais preenchida. Isso é muito importante da gente apresentar e mostrar que Procapil tem uma cosmética excelente, o sensorial não é untuoso, não é pegajoso e aqui vale a pena para nós farmácias, indústrias que estão aqui assistindo, levantar a bandeira da necessidade de usar um tônico capilar, porque a brasileira acha que tônico capilar é só para quem está careca. E, na verdade, couro cabeludo também é pele e ele também precisa de tratamento, que está sendo somente lavado. Colágeno a gente perde também do couro cabeludo e isso precisa ser tratado. Procapil não deixa sensorial oleoso, ele é super bem aceito por quem utiliza nas loções tônicas imediatamente após a lavagem. Gostaram de Procapil? Procapil pode ser utilizado aí de 2 a 3% nas formulações de uso tópico, pode ser associado a outros ativos para uma ação global, pode ser utilizado em associação com minoxidil para quem quiser ou não, ok? Vou falar do último botão, vou falar de frigidez, que acomete muitas mulheres, muitos casais, na verdade. Esse é um lançamento da Farm Special também para este ano, acabou de chegar e nós esperamos este evento para fazer o lançamento oficial do Cistanche. Cistanche, ele veio justamente para pausar este botão que incomoda, que debilita muitas mulheres e que fazem com que a sua autoestima vá lá embaixo, né? Não adianta estar bonita, se sentir bem, mas não estar disposta. Cistanche tem uma ação adaptógena, nada mais, nada menos do que o meu organismo precisa. Isso é uma ação inteligente do Cistanche para hormônios sexuais. Favorece a liberação de óxido nítrico, já vou falar, e ele fortalece e previne o desgaste dos ossos, que é uma necessidade feminina. Cistanche, ele no caso foi testado, inclusive, por mulheres e também por homens, nessa ação adaptógena, de devolver a testosterona que é preciso nessa fase da vida, àqueles que estão se sentindo debilitados, que estão sentindo a frigidez, que estão com perda de libido, não somente a mulher, mas também o homem pode tomar. E essa melhora da testosterona, que também acontece para a progesterona, essa melhora, essa ação adaptógena para hormônios sexuais,
é refletido em tudo, é refletido na força, é refletido lá na fadiga, né, que a pessoa se sente debilitada, se sente cansada o tempo todo, né? Então nós temos esse benefício sentido nessa parte também. É como se a pessoa estivesse praticando exercícios físicos, porque esse Cistanche aumenta o óxido nítrico. Esse óxido nítrico aqui é importante para combater o cansaço físico. Homens e mulheres vão sentir os benefícios de Cistanche, um produto que já é muito comercializado lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e que nós trouxemos com exclusividade para o Brasil. Um outro detalhe importante de Cistanche que envolvem as mulheres é com relação ao desgaste ósseo, a proteção óssea que é importante nessa fase da vida, que vai refletir também na disposição para exercícios físicos e também vai influenciar essa mulher no que se refere a distanciar uma crise de dor da outra. Então é muito importante para essa mulher também, não somente para a frigidez e libido, mas para você se sentir melhor e com menos dor. Isso é muito importante também. Gostaram de Cistanche? Cistanche ainda tem um estudo que mostra que ele reforça o crescimento de cabelos. Essa é a parte que eu gostaria de destacar do Cistanche, porque não adianta nada você ter uma ação adaptógena para hormônios sexuais aumentando a dihidrotestosterona. Porque senão você vai ter queda de cabelo e aumento de oleosidade da pele, não é mesmo? A ação de Cistanche é diferente da maca, é diferente do Tribulus terrestris. O aumento de testosterona total, neste caso, não vai influenciar na queda de cabelo, e os estudos mostram isso. O aumento da densidade dos cabelos por quem toma Cistanche. Acho que isso é muito bacana. As mulheres querem ter a sua testosterona, mas não querem ficar careca e muito menos com acne, não é mesmo? Então, Cistanche se torna muito inteligente nas indicações, então, para o tratamento da libido e da frigidez. Pessoal, Cistanche, a dosagem de uso, então, 100 a 400 miligramas. Formulações, não vou me estender, nós temos neste e-book que está ao lado de vocês, no canto direito, uma série de formulações. Formulações que foram testadas com relação à estabilidade, com relação ao sensorial, porque é muito importante falarmos de sensorial para essas mulheres. O fogacho, a alteração hormonal faz com que elas se sintam cada vez mais sensíveis com relação a essa percepção do taque, percepção de que a fórmula está mais oleosa, meu cabelo ficou mais oleoso com essa fórmula, não está dando certo. Tudo isso foi testado pelo nosso laboratório. Por quê? Porque queremos ser assertivos. Essa pesquisa de mercado veio para abrir nossos olhos e sugerir, então, formulações assertivas para a gente, então, impactar e trazer essas mulheres para o nosso lado. Não para as blogueiras, para o nosso lado, o lado técnico da coisa, né? Rubens tem aí para rosácea, olha só, fluido de conforto. Outras especialidades da Sederma, nós estamos falando do eritema, do intravermelho, lembrando do Venuciane que nós apresentamos no ano passado. Olha a tendência do prebiótico, e falar em rosácea e prebiótico está diretamente relacionado. Eu preciso contemplar a estratégia prebiótica com ecodermine. Olha lá nas hipercromias, né? Como fica uma pele ruim, a textura, a aparência, ela é ruim. Eu preciso tratar isso de maneira inteligente. E vamos direto ao assunto. Vamos falar do estresse que essas mulheres passam. E elas usam o filtro solar direitinho, mas a hipercromia está lá. Está faltando, então, um bloqueio adrenérgico. E quem vai fazer isso é o Lumiskin, a diacetilboldina. Olha lá, né? As ruguinhas aí que deixam realmente uma expressão triste, fechada, carrancuda dessas mulheres. E às vezes a toxina botulínica aqui, o filler, ó, ele já não tem mais o mesmo desempenho. Eu preciso tratar isso de uma maneira bem inteligente. Matrixil Morphonics foi desenvolvido exclusivamente para reconectar este fibroblasto à matriz extracelular. E, aliás, fica aqui a dica, hein? Matrixil 3 gerações numa mesma formulação, fantástico, num sérum. Regulariza, reconstrói e reconecta. 3 verbos numa mesma formulação. Isso aqui para farmácia de manipulação, ó, leve esse tipo de formulação para os seus médicos, vão chamar bastante atenção. Fórmulas para alopecia, olha lá a perda difusa dos fios, né? Que seguem a risca central.
Vamos tratar isso, vamos devolver o empoderamento da mulher, que é o cabelo. Olha lá, super pause para a alopecia feminina difusa, usando fatores de crescimento associado de Procapil. Essa formulação tem um toque maravilhoso. Nós ainda usamos Ecodermine nessa forma para ter o conceito prebiótico, né, de proteção dessa microbiota do couro cabeludo, devolvendo o fator de crescimento que está diminuindo também, e Procapil tendo a ação da deidrotestosterona. Essa formulação está fantástica. Essa é uma mulher que faz escova e às vezes não lava o cabelo todo dia, ela pode usar neste couro cabeludo, não vai dar um sensorial oleoso, ela pode usar imediatamente após a lavagem sem problemas, porque mulher não lava o cabelo todo dia. A gente também tem que pensar na rotina dessas mulheres, como disse a Flávia, não é mesmo? Minoxidil Like, olha lá, quem quiser uma formulação tão potente quanto o minoxidil, está aqui. Testado comparativo com minoxidil? Sim, Procapil é comparativo ao minoxidil e nós temos essa sugestão que com certeza as mulheres vão aderir muito mais, porque minoxidil somente deixa um sensorial ruim, ok? Formulações consistentes aqui para vocês. Quem quer um fôlego extra? Quem não está precisando, não é mesmo? Olha lá, frigidez, cansaço, indisposição. Nos dias atuais, quem não precisa? Olha lá, fôlego extra consistente com Vega DHA, né? O ômega, e no caso esse ômega é vegano, derivado de algas, com nosso endorfil. Endorfina, gente! Endorfina autodonificante. Essa mulher vai estar sorrindo, essa mulher vai estar disposta, ela vai estar bem, se sentindo confiante, e é isso que a gente quer. Saúde óssea, articulações, ela precisa também prevenir crises de dor, não é mesmo? Então, o medicamento para crise ela já tem, ela já vai no reumato, ela já tem sua medicação para crise. E entre crises, o que ela pode utilizar? Alguma coisa que a deixa disposta, fortalecida e protegida. E a parte imunológica que é importante, porque nós queremos viver mais, nós queremos viver bastante, mas nós queremos viver com qualidade. E isso significa também contemplar a parte sexual. Quero agradecer a atenção de vocês. Vamos, de repente, aqui falar sobre algumas perguntas, de repente, que tiverem. Flavinha, se você quiser abrir seu microfone, para a gente aqui interagir com o pessoal. Pedido de literatura das fórmulas. Olha lá, pessoal, as fórmulas, elas estão neste e-book, no canto direito aqui do vídeo, vocês vão ver lá o e-book, a pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente definir o nosso próximo tema, saber se nós fomos assertivos, se nós correspondemos às expectativas. Então, não se esqueçam, aqui no cantinho do vídeo, tá? Nós temos este e-book que é justamente a revista com toda essa parte de mercado que a Flávia colocou, o resumo dos ativos e as formulações estão na parte final. Lembrando que neste e-book tem outros botões, tá? Que nós iremos pausar. Eu coloquei botões da opacidade, da pele seca, coloquei botões de olheiras, que a Flávia comentou bem, olheiras, essa flacidez ao redor dos olhos. Outros botões foram contemplados neste e-book. Então, gente, não saiam da reunião sem fazer o download, tá bom? Legal. Eu estou olhando o chat aqui, tem pedido de literatura, tem pedido de protótipo, teve uma pergunta aqui que foi bem interessante em relação ao Procapil, né, que a respeito desse teste de comparação do Procapil com o minoxidil, qual foi a dosagem de uso, né, do Procapil nesse teste de comparação com o minoxidil? O Procapil, ele, no teste, nesse estudo comparativo, foram 2 dosagens que foram usadas, né? O equivalente a Procapil a 1% e Procapil a 2,5%. Esse estudo comparativo com o minoxidil foi feito in vitro, tá? Mas a gente também tem os testes in vivo do Procapil, e os testes em vivo do Procapil foram feitos comparados a um placebo e o Procapil estava aplicado a 3% na formulação, tá bom?
Teve uma outra pergunta aqui em relação ao mercado, né, que ainda tem algumas a respeito de essa segmentação 20 mais, 30 mais, 40 mais, 50 mais, né, o que dizer dessas marcas? Na verdade, essa mudança na comunicação, né, da segmentação do mercado cosmético por idades, ela está mudando já faz uns 6, 7 anos, né? Há uns 6, 7 anos atrás, começou esse movimento com as grandes marcas premium, né, do mercado cosmético, e o mercado acaba sempre depois seguindo o que as marcas premium começam a fazer, o movimento que elas começam a fazer. Por isso que hoje, inclusive, a gente encontra grandes marcas massivas, né, de mercado massivo, já não usando mais essa segmentação 20, 30, 40, 50 mais, né? E por que mudou essa comunicação, essa segmentação por idades? Porque o mercado, né, o mercado entendeu que a condição da pele, o aspecto, a aparência da pele é muito mais impactado por um tema genético, por um impacto de alguma doença muito grave que a gente tenha tido, estilo de vida, exposição ao ambiente, estresse, tudo isso, todo esse conjunto impacta tanto ou mais do que somente a idade, né? Tanto que a gente pode encontrar pessoas que tenham 40 anos e a gente acha que elas têm 50, e tem gente que tem 40 anos com carinha de 30, né? Então, justamente assim, a idade acaba não definindo a condição que a pele está, mas sim são todos esses outros fatores. E o mercado, a partir do momento que teve esse entendimento e teve essa compreensão, passou a modificar a sua comunicação de segmentação por idade para segmentação por necessidade e benefícios, né? E então, esse movimento continua, né? A grande maioria, as marcas mais representativas do mercado já não utilizam mais essa segmentação, e existem algumas marcas também já que ainda restam fazer essa pequena adaptação, porque o consumidor, isso ficou muito claro na pesquisa que a gente apresentou aqui hoje, que o consumidor quer uma comunicação mais clara, e ele fala assim, dizer que é 50 mais ou para pele madura é muito vago, é muito genérico, né? Seria mais interessante ele explicar o benefício do produto ou para qual necessidade ele é adequado. A gente tem mais perguntas aí, Sara? Tem mais perguntas? Essa eu vou passar para você, Flavinha, que eu gosto de ouvir você falar essa parte. Diferença dos 3 tipos de Matrixil. Por que a gente tem diferentes gerações de Matrixil? Acho que essa pergunta é bem aqui de legal. Responder. Essa pergunta é bem legal. Me dá aqui só um minutinho que eu tenho Só um minutinho. Matrixil, minha gente, Matrixil mais do que um produto, né? Tem muita gente que acha que o Matrixil é um produto só. O Matrixil é uma linha de produtos, tá? Então, nós temos 3 Matrixis na linha, tá? Então, nós temos, e cada um deles com o seu propósito. Qual que é o foco principal da linha Matrixil? Tratamento de rugas, tá? Então, todos os produtos da linha Matrixil, eles vão tratar as rugas ao redor dos olhos, ou seja, os famosos pés de galinha. E aí, cada Matrixil vai ter também uma ação adicional em um tipo diferente de ruga ou em uma camada diferente da pele, sempre com mecanismos diferentes de ação. Tá? Então, o Matrixil Synthetix, por exemplo, tá? O primeiro produto aqui da linha. Além das rugas, né, do tipo pé de galinha, ele vai tratar essas rugas horizontais que a gente tem na testa, que ficam de fora a fora na testa. E como é que ele faz isso? Ele estimula a síntese de 6 componentes essenciais, né, da estrutura da pele,
tá? Então, estimulando, e são componentes, ou seja, proteínas, GAGs, que estão presentes tanto na epiderme como na derme, ou seja, eu estou falando de colágeno, de elastina, de ácido hialurônico e outras proteínas, tá? E também ele vai ajudar o quê? A reestabelecer o metabolismo da pele como o de uma pele jovem, né? Então vai ajudar a recuperar aí a velocidade e o patamar de funcionamento do metabolismo nos mesmos níveis de uma pele jovem. O Matrixil 3000 é o Matrixil mais conhecido e mais utilizado no mercado, premiado, tá? Amplamente premiado no mercado também, tá? Qual que é a grande graça aqui do Matrixil 3000? Ele é um tremendo anti-aging holístico, ele vai tratar a pele como um todo, foco muito pesado na derme, tá? Ele vai reverter tanto os danos, né, e as rugas e os danos que são causados na pele, e aí as rugas que aparecem em consequência desses danos. E que danos são esses? Ou danos que são causados pelo fotoenvelhecimento, ou seja, causados por exposição à radiação UV, e aí no caso ele vai promover uma reparação da derme papilar, tá? Quem é a derme papilar? É a camada mais superficial da derme, que está diretamente ali em contato com a epiderme, justamente por ser a camada mais superficial da derme, é a que é mais danificada, né, pela ação de radiação UV. O Matrixil 3000 ele consegue promover a reparação da derme papilar, né, dano que é causado pelo fotoenvelhecimento, mas ele também consegue fazer o quê? Fazer a reparação dos sinais que são causados pelo quê? Pelo envelhecimento intrínseco. E como? Ele vai reverter o processo de senescência celular, tá? O processo de senescência celular é o quê? É a desaceleração do funcionamento da célula, tá? E é o primeiro estágio, é o primeiro indicativo de que, olha, depois da senescência é morte celular, é a gente perder a célula. Então, assim, não vale a pena, é uma perda muito, muito grande, muito grave a gente perder uma célula, especialmente quando a gente quando a gente tem a idade mais avançada, a gente tem que manter essas células. Então a gente tem que fazer o quê? Tirar ela desse estágio de senescência, justamente para o corpo não olhar para ela e falar, olha, se você está com a senescência muito avançada, eu vou te eliminar. A gente tem que tirar ela desse estágio de senescência, tá? Então o Matrixil 3000, ele consegue inibir a síntese desses marcadores de senescência, tá? Então, justamente, a gente inibindo a síntese desses marcadores de senescência, a gente recupera o funcionamento normal das células, elas reestabelecem o metabolismo, elas reestabelecem o funcionamento normal do seu metabolismo, e com isso elas voltam a fazer o quê? A produzir energia e a produzir todos os componentes da matriz extracelular. E aí, com isso, a gente consegue o quê? A reparação e esse efeito de reconstrução da pele. E aí, a gente, além de perceber a melhora nas rugas, a gente percebe melhora também na firmeza, na densidade da pele. Por fim, o Matrixil Morphonix, né? O Matrixil Morphonix, além de atuar nas rugas de pé de galinha, ela vai atuar nas rugas verticais, né? Então, quem são essas rugas verticais? Essas duas linhazinhas que a gente tem no meio das sobrancelhas, né? Que aparece porque a gente franze a vida inteira as sobrancelhas, a dobra nasogeniana, né? E também as linhas de marionete, que são essas linhas que vêm do canto da boca até aqui a base do queixo. São rugas que são mais profundas, são rugas que são bem difíceis da gente conseguir tratar, como a Sara bem colocou na explanação dela, né? E justamente é a ação do Matrixil Morphonix. Então, ele vai conseguir fazer essa reparação, recuperando a reconexão do fibroblasto com a matriz extracelular. Por que é importante que o fibroblasto esteja conectado à matriz extracelular? O fibroblasto, para ter o seu funcionamento adequado, ele tem que passar por esses ciclos de
tensão, ou seja, de esticar mesmo a célula e relaxamento, tensionar e relaxar. E ele só consegue fazer esses ciclos se ele estiver conectado à matriz extracelular, né? Se ele não está conectado à matriz extracelular, o fibroblasto não funciona da maneira adequada, né? Ele reduz o metabolismo e aí a gente não tem a reparação dessa matriz, né? Então, isso é muito importante. A gente tem, então, com isso, o mecanismo de reboot, né? Ou seja, de reiniciar, né, toda a síntese, o processo de síntese e de reparação da matriz extracelular. E o Matrixil Morphomics também, ele vai estimular a expressão de genes que a Sederma batizou de longevigenes, né? Então, numa parceria com uma universidade na Europa, a Sederma descobriu esses genes, que ela batizou de longevigenes, porque as proteínas que estão codificadas nesses genes, né, elas fazem parte desse processo de prolongar a vida útil da célula, ou seja, aumentar a longevidade celular, né? Então, são esses dois mecanismos que tornam o Matrixil Morphomics tão efetivo contra esse tipo de rugas. Então, vocês têm esses 3 produtos incríveis, né? E aí, dependendo da sua necessidade e da ruga que você queira tratar, você pode usar um deles ou pode usar combinações deles, 2 a 2, ou pode combinar os 3. A gente tem muito exemplo de produto hoje no mercado que fala de assim, de no mesmo produto você ter 3, 4, 5 tipos diferentes de peptídeos para que ele seja realmente efetivo, né, no tratamento e na recuperação das condições da pele. Então, assim, não se inibam de querer combinar mais de um tipo de Matrixil na sua formulação ou na sua prescrição. Flavinha, tem uma aqui interessante da Schneider. Para quem faz uso de Botox, o Matrixil pode ser utilizado? Interferiria no efeito do Botox, durabilidade? Eu preciso investigar essa questão. Eu não tenho a resposta aqui de bate-pronto, de interferência, né, do ativo em Botox, mas eu vou fazer uma consulta com a Sederma lá na França e aí a gente manda a resposta por e-mail depois. Foi a Schneider, vamos então formalizar. Perfeito. E muitas pessoas agradecendo, parabenizando. Nós que agradecemos a presença de vocês. Estou aqui um a um respondendo. Obrigada também a todos aí pelo interesse, pela participação, né, pelas perguntas. E também eu quero deixar um lembrete para vocês. Para quem quiser assistir o webinar de novo, né, para quem quiser ouvir essas informações todas, rever a apresentação, a partir de amanhã, né, o webinar vai estar disponível sob demanda, tá? Então vai estar disponível on demand a partir de amanhã para vocês poderem assistir novamente a apresentação, ok? Então, Flavinha, esse link pode ser compartilhado também, né? Se alguém quiser compartilhar com algum médico que não pôde assistir, né? Então esse link pode ser compartilhado, que é um assunto realmente de utilidade pública, né? Muitas pessoas aqui precisam ouvir sobre este assunto. Eu acho que a gente pode viralizar esse conteúdo também. Com certeza, com certeza. A gente está chegando aqui no final do nosso tempo, a gente está chegando aqui no final do nosso evento. Então, muito, muito, muito obrigada a todos vocês pela participação, pela presença, pelo interesse no evento, né? Como a Sara ressaltou, não saiam daqui da sala sem ter baixado as literaturas, é um material que está muito rico, então tem a apresentação, tem o livreto de formulações, tá? Amanhã, então, a gente tem o webinar on demand para assistir de novo e para compartilhar. E se vocês tiverem quaisquer outras dúvidas ou se vocês tiverem quaisquer outros pedidos de literatura, de amostra ou quiserem conhecer quaisquer outros produtos
seja da Croda, seja da linha da Sederma, seja da linha para fazer as formulações. Fique à vontade, entre em contato ou com a Croda ou com a Farm Special e a gente vai atender vocês, ok? Muitíssimo obrigada e até o próximo evento.